comigo aqui nesta madrugada? Glória a Deus! Vocês estão aí ainda? Amém! Então dá glória a Deus aí. Glória a Deus! Grato a Deus por essa oportunidade, pela vida do meu amigo João, que nos fez o convite. Que Deus abençoe a toda a coordenação dessa vigília abençoada, que tem impactado muitas vidas aqui em Santa Luzia. Estou muito alegre mesmo de poder estar mais uma vez aqui, desfrutando da presença de vocês e da presença do nosso Deus. Amém? Queridos, antes de eu ler a palavra aqui, eu trouxe alguns materiais da nossa livraria em Belo Horizonte. Então ali fora, na cantina, em algum lugar por ali, vai ter Bíblia, vai ter livro, com vários temas, vários títulos ali. Depois passa lá, dá uma olhada e abençoa a minha vida. Amém? Glória a Deus! Marcos capítulo 16, somente o versículo 7. Quem está me acompanhando? Aleluia! Podemos ler? Amém! Marcos 16, versículo 7. Amém? Amém! Está escrito assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Mais uma vez: mas ide, dizei aos seus discípulos e a quem? Vocês estão aí? E a quem? Que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, além de Jesus, de todas as personagens que fazem parte da história do Novo Testamento, duas me chamam muito a atenção: Pedro e Paulo. Porque de fato eles são as duas grandes expressões do que o Evangelho é capaz de fazer na vida de alguém, para a vida de alguém e através da vida de alguém. O reverendo Hernandes Dias Lopes pontua muito bem isso. Ele diz que Pedro e Paulo são as duas grandes expressões do que o Evangelho é capaz de fazer na vida de alguém, para alguém e através da vida de alguém. Quando nós falamos em ministério pastoral, é impossível nós não nos referirmos a Pedro como referência, pois ele foi o primeiro líder da igreja primitiva. Quando nós falamos sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo, não tem como nós deixarmos de mencionar o apóstolo Paulo, pois de fato foi ele quem tratou da espinha dorsal do Evangelho, das doutrinas fundamentais do Evangelho de Cristo Jesus. E tirando o nome de Jesus, o nome de Pedro é o nome mais mencionado no Novo Testamento. E nos 12 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, ele é o pregador e o protagonista principal, ao passo que a partir do capítulo de número 13 até o 28, nós já temos uma referência bíblica no ministério de Paulo e suas viagens missionárias. E nesta madrugada eu gostaria de pensar com vocês um pouco, meditar com vocês um pouco sobre a vida de Pedro, antes e depois da ressurreição de Cristo, e consequentemente o Pentecostes que marcou a vida deste discípulo. Nós sabemos que Jesus tinha 12 discípulos, ou 12 apóstolos, sim ou não? Sim. E desses 12, 3 eram mais íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Dos 3 que eram mais íntimos, Pedro foi o que mais teve experiências com Jesus registradas na Bíblia Sagrada. Textos como de Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 9, quando acontece a pesca maravilhosa, e Jesus olha para Pedro e diz: a partir de hoje você será pescador de homens. Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo 22, quando Pedro anda por cima do mar junto com Jesus. Mateus capítulo 17, quando Jesus se transfigura e Pedro vê aquela cena. Lucas capítulo de número 22, quando eles estavam em um banquete na última ceia,
e Jesus disse para Pedro um alerta, dizendo que Satanás havia pedido para cirandar a vida dele como trigo, mas ele havia rogado a Deus por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse, e ele diz: e tu, Pedro, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Textos como esses, referente à última ceia, e por que também não mencionar João capítulo de número 21, quando Jesus chama Pedro para uma conversa à beira-mar e restaura o ministério de Pedro, dizendo: tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, e tu me amas, Pedro, restaurando assim o ministério de Pedro. Todos esses textos que eu acabei de citar marcaram a vida deste apóstolo, marcaram a vida deste profeta, marcaram a vida desse discípulo do Senhor, e eu acredito que com essas experiências Deus tem algo para falar com nós nesta madrugada. Antes de eu entrar na mensagem, eu queria pontuar pelo menos 3 coisas sobre a vida de Pedro, e aqui eu queria sua atenção. Em primeiro lugar, quem levou Pedro até Jesus foi o irmão de Pedro chamado André. Eu repito, quem levou Pedro até Jesus foi o irmão de Pedro chamado André. Em João capítulo de número 1, a partir do versículo 30, a Bíblia diz que João Batista costumava batizar e pregar além do Jordão. E a Bíblia diz que no dia seguinte, João estava outra vez ali, do outro lado do rio Jordão, aonde ele costumava pregar arrependimento e batizar as pessoas. E a Bíblia diz que ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos. E quando ele viu Jesus passar, ele olhou para 2 dos seus discípulos e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João viram aquilo, João Batista, eles olharam para Jesus, entenderam o que João havia dito sobre Jesus e começaram a seguir Jesus. Jesus então percebe que tem 2 pessoas seguindo ele. Ele olha para trás e pergunta: o que vocês estão buscando? Esses 2 logo respondem: aonde moras? E Jesus logo responde: venham e vejam. E João dá um detalhe dizendo que era André, irmão de Simão Pedro, um dos que ouviram falar aquilo, João Batista, e começaram a seguir a Jesus. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E a Bíblia diz que ele levou Pedro até Jesus. E quando Jesus olhou para Pedro, o nome dele na verdade não era Pedro, era Simão Bar-Jonas, que significa Simão, filho de Jonas. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para ele, Jesus proferiu uma das palavras mais proféticas da Bíblia Sagrada. Ele olhou para Pedro e disse: tu não serás mais chamado Simão, a partir de hoje tu serás chamado Cefas, ou Pedro, se referindo àquilo que Pedro seria quando se convertesse. Ou seja, a Bíblia nos dá uma referência bíblica dizendo que quem levou Pedro até Jesus foi seu irmão chamado... Vocês ainda estão aí? Seu irmão chamado André. André foi quem levou Pedro até Jesus. E o que me chama a atenção é que André levou Pedro até Jesus, mas Pedro se tornou mais influente, mais importante e se destacou muito mais do que André. Sim ou não? Nós não vemos muitas referências bíblicas sobre André, nós vemos muitas referências bíblicas sobre Pedro, mas quem levou Pedro até Jesus foi André, e quem apresentou Jesus para Pedro foi André. Mas ainda assim, Pedro se tornou mais importante, Pedro se tornou mais influente, Pedro se destacou mais. E eu estava meditando sobre isso, sabe? Porque quem levou Pedro, quem ganhou Pedro para Jesus foi André, mas Pedro se destacou muito mais do que André, e isso não gerou ciúme em André,
isso não gerou contenda em André, isso não gerou inveja em André. Sabe por quê? Porque antes de André ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de um camarada que batia no peito e dizia: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E todas as vezes que nós olhamos para a vida de André na Bíblia, nós vamos ver que André sempre teve esse princípio de levar as pessoas até Jesus sem ser reconhecido. Em João capítulo de número 6, versículo 9, a Bíblia diz que quem levou o menino com 5 pães e 2 peixinhos até Jesus foi André, irmão de Pedro. Em João capítulo de número 12, no versículo 20 ao 22, a Bíblia diz que quando os gregos procuraram saber quem era Jesus, quem levou os gregos até Jesus e apresentou Jesus para os gregos foi André, porque André é conhecido como aquele que leva as pessoas até Jesus e apresenta Jesus para as pessoas. E é esse o legado que André nos deixou, um legado de levar as pessoas até Jesus e apresentar Jesus até as pessoas. André não está preocupado com o seu nome, André não está preocupado com o seu renome, André não está preocupado em ser conhecido. Qual é o propósito da vida de André? Levar as pessoas até Jesus e apresentar Jesus para as pessoas. Quando o Espírito Santo colocar isso no nosso coração, aí sim nós viveremos o verdadeiro avivamento, porque nós estamos vivendo em uns dias onde as pessoas estão cheias de si e vazias de Deus. É por isso que tem tanta celebridade no nosso meio, é por isso que tem tanta gente gospel no nosso meio e pouco discípulo de Jesus. Mas nesta madrugada eu trago uma palavra profética, e a palavra é: Jesus está levantando uma geração em Santa Luzia que não está preocupado com título, que não está preocupado com nome, mas ele tem uma chama no coração dele de levar as pessoas até Jesus e de apresentar Jesus para as pessoas. Nossa missão é essa. Eu não vim nessa terra para ter dinheiro. Eu não vim nessa terra para ter fama e luxo. O nosso propósito de vida é conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Amém. Glória a Deus. Segundo fato interessante sobre a vida de Pedro é que Pedro foi escolhido a dedo por Jesus. Diga: Pedro foi escolhido a dedo por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, após ser batizado, ser levado para o deserto, ser tentado pelo diabo, ele foi para a Galileia. Ele foi para onde? E a Bíblia diz que ele começou a pregar. E a primeira pregação de Jesus é muito interessante. Ela não é Deus é amor. A primeira pregação de Jesus é muito interessante. Ela não é Deus é bom. A primeira pregação de Jesus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia diz que um certo dia ele estava caminhando na beira do mar, e quando ele olhou para o mar, ele viu 2 irmãos, Simão, que também é conhecido como Pedro, e André, seu irmão, que estavam lançando as redes ao mar, porque eles eram pescadores. A Bíblia diz que quando Jesus olha para aquela cena, ele dá um grito dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A Bíblia diz que eles deixaram a rede, deixaram o barco, deixaram o mar e começaram a seguir Jesus. Ou seja, Jesus escolheu Pedro a dedo. Pedro estava pescando e Jesus olhou para ele e disse: eu fui com tua cara, eu gostei de você, venha após mim, porque eu tenho um propósito na sua vida. Pedro abandonou tudo e começou a seguir Jesus. Só que o que me chama a atenção essa madrugada, e é aqui que eu queria chegar, é que quando nós olhamos para a vida de Pedro e analisamos a biografia dele de acordo com os 4 evangelhos, nós vamos perceber uma coisa. O que, pregador? Jesus
não tinha motivos para escolher Pedro. Pedro era o mais turrão, Pedro era o mais briguento, Pedro era o mais impossível, Pedro falava demais, mas ainda assim Jesus Cristo escolheu ele. Tentar explicar o porquê Jesus escolheu Pedro é a mesma coisa de tentar explicar o porquê Jesus escolheu eu, o porquê Jesus escolheu você, porque tinha gente melhor do que nós para estar aqui essa madrugada, tinha gente mais capacitada do que o Igor para estar pregando aqui, mas um dia a graça nos encontrou, foi com a nossa cara. Jesus Cristo apontou o dedo para nós e disse: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe e te nomeei. Deixa eu saber se eu não estou no lugar errado e nem pregando para o público errado. Quantos aqui foram alcançados por Jesus de Nazaré? Levante tua mão e glorifique o nome do Senhor. Jesus nos escolheu. É por isso que em João capítulo 15 ele disse: não foram vocês que escolheram a mim, foi eu quem escolhi cada um de vocês e vos nomeei. Sabe o que eu aprendo com isso? Que não foi o Igor que quis Deus. Foi quando eu estava com o nariz entupido de cocaína, vendendo droga na madrugada, que a graça olhou para mim, foi com minha cara e falou: te escolhi, te chamei e te nomeei. E eu estou pregando para gente aqui que já viveu embalado, eu estou pregando para gente aqui que já viveu na promiscuidade, mas Jesus olhou para você uma madrugada e falou: o teu lugar não é aí, o teu lugar é aos meus pés, o teu lugar é me seguindo, o teu lugar é me servindo. E é por isso que nós estamos aqui na madrugada deste dia, para adorar e celebrar o Deus que nos escolheu. Sabe por que Jesus escolheu Pedro? Porque Jesus, ele tem a mania de enxergar na gente o que o homem não enxerga. Aleluia! Deus tem essa peculiaridade de conseguir ver em nós o que o homem não é capaz de ver. Aonde todo mundo só via Abrão, o grande pai, Deus viu Abraão, o pai da fé. Aonde todo mundo via Davi, o pastorzinho, Deus viu o maior rei de Israel. Aonde todo mundo via Jacó, o usurpador, o suplantador, o enganador, Deus viu Israel, o príncipe de Deus. Aonde todo mundo via Saulo, matador de crente, Deus viu o apóstolo da graça. Porque Deus é especialista em enxergar em nós o que o homem não é capaz de ver. Sabe por quê? Porque o homem vê terno, o homem vê gravata, o homem vê que carro você anda, o homem vê aonde você mora, o homem vê que celular você usa, o homem vê com quem você anda, o homem vê o que você veste, o homem vê o que você calça, mas Deus não. Porque quando Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé o Melenita, Samuel ficou impressionado com Eliabe, com Abinadab e com Samar, e Deus falou: não, Samuel, não é nenhum desses. Por que, Deus? Porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu não. Eu não enxergo as aparências, eu olho para dentro do ser humano, eu olho para dentro do ser humano. E no Salmo 89, Deus dá um grito através do salmista dizendo: eu achei Davi, e com meu santo óleo eu ungi. Sabe o que Deus está dizendo para algum jovem aqui? Muita gente olha para a aparência, quem você é pelo lado de fora, mas eu não, eu te conheço pelo lado de dentro. E é por isso que essa madrugada é madrugada de levantar a cabeça, fechar os ouvidos para as críticas e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Terceiro ponto interessante na vida de Pedro. Vocês ainda querem me ouvir? É lógico. Oh, glória! Pedro ou Cefas, isso aqui é a parte mais interessante, é o nome que Jesus deu para ele. Conforme eu disse, o nome dele era Simão
Bar-Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas. Vocês estão aí? Amém. Só que quando Jesus olhou para ele, Jesus falou: aonde todo mundo vê Simão, eu vejo Pedro. Glória a Deus. Então a partir de hoje tu és Pedro. Amém. Oh glória, Aleluia. oh glória. E Aleluia. um fato interessante na vida de Pedro, sabe o que é? É que esse nome Pedro, ou Cefas, porque Pedro é grego, Cefas é aramaico, tem o mesmo sentido. Um pedregulho, uma pedra cheia de arestas. E por que Jesus falou que o nome dele era Pedro? Para se referir ao ministério dele, porque Pedro seria a primeira peça da edificação de Deus, chamada igreja, que está sobre Jesus. Glória a Deus. E é por isso que ele dá esse nome para Pedro, em antecipação ao seu ministério, a sua confissão de fé, e ao ministério que Pedro exerceria, sendo o primeiro líder do cristianismo. Agora escute isso aqui, o que me chama a atenção é que essa palavra Pedro ou Cefas, na etimologia da palavra, significa uma pedra cheia de arestas. Eu repito, uma pedra cheia de arestas. E quem estuda aqui sabe que uma das melhores formas de se lapidar uma pedra, de tirar a aresta de uma pedra, é a água. É por isso que Jó, capítulo de número 14, verso de número 19, Jó disse: as águas gastam as pedras. E daí se tira um dito popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que eu estou querendo te dizer? A água é um símbolo do Espírito Santo de Deus. E Pedro era uma pedra cheia de arestas, com promessas, com ministério, com propósito. Mas se ele continuasse com as arestas, ele não ia cumprir o propósito. Aí o que Deus começou a fazer? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Espírito começou a moldar Pedro, para que ele se tornasse o homem que nós vemos na biografia dele nesta madrugada. Agora escute isso aqui. Quem aqui já leu na Bíblia a expressão? Porque muitas das vezes Jesus chamava ele de Simão, e muitas das vezes Jesus chamava ele de Pedro. Em algumas ocasiões, quando Jesus se referia a esse homem, Jesus dizia: Simão, Simão. Em outras ocasiões, quando Jesus se referia a esse homem, Jesus dizia Pedro. Um exemplo, em Lucas capítulo 22, a Bíblia diz que começou a haver contenda sobre quem era o maior no reino de Deus. E quem era o principiante dessa contenda? Pedrão. Aí Jesus olhou para ele e disse: Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo, para te destruir, mas eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Olha isso aqui. E tu, quando se converter? 2 anos e meio andando com Jesus, Jesus falou: e tu, quando se converter? Vou repetir: 2 anos andando com Jesus, e Jesus falou: e tu, quando se converter? Fortalece seus irmãos. Só que em um outro texto, Mateus capítulo de número 16, a Bíblia diz que Jesus chegou em Cesareia de Filipe. E a Bíblia diz que ele começou a interrogar os discípulos, dizendo: quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram: uns dizem que tu és Jeremias, Elias, João Batista, um dos profetas, Moisés. E Jesus olhou para os seus e disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu imagino Pedro levantando o dedo, dizendo: pode responder, mestre. Jesus falou: fala, Pedro. Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aleluia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceberam que quando Simão Pedro errava,
Jesus chamava ele de Simão, para se referir àquilo que ele era antes de conhecer Jesus. Quando Pedro acertava, Jesus chamava ele de Pedro, para se referir àquilo que ele deveria ser após conhecer Jesus. Todas as vezes que Pedro errava, Jesus dizia: quem está agindo aí não é Pedro, é Simão. Todas as vezes que Pedro acertava, Jesus dizia: quem está agindo aí não é Simão, é Pedro. E Simão Pedro teve que lidar com essas duas naturezas dentro dele. Uma hora o Simão aparecia e errava, outra hora o Pedro aparecia e acertava, uma hora o Simão aparecia e falava demais, outra hora o Pedro aparecia e profetizava, porque dentro de cada um de nós existem essas duas naturezas, existe o Simão e existe o Pedro. Quando eu me converti, disseram para mim que depois que eu entrasse no tanque e me batizasse, o Simão ia sumir. Quando eu levantei, ele estava grudado em mim. Eu gosto de uma frase de Martinho Lutero, que ele disse que pensou que o velho homem dele tinha morrido nas águas batismais. Mas aí ele disse: eu descobri que o miserável sabe nadar. Ele está dentro de mim e todo dia eu tenho que vencê-lo. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram esse mal que eu evito fazer. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Simão, um homem escolhido por Jesus, um homem que teve ministério com Jesus, um homem que teve promessas, um homem que recebeu profecia sobre o seu ministério, também foi o que mais errou com Jesus na Bíblia. E aqui eu começo a encerrar. Este Pedro, que Jesus um dia olhou para ele no mar da Galileia e falou: vem, larga a rede, larga o barco e começa a me seguir. Esse Pedro, que um dia Jesus olhou para ele e falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse Pedro também foi um dos que mais errou com Jesus na Bíblia. Textos como o de Mateus 16, esse mesmo texto que Jesus olha para ele e diz: tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. É o mesmo texto que diz que Jesus começou a ensinar que teria que morrer, padecer, se sacrificar e sofrer. Aí a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus no particular e falou: mestre, só entre nós aqui, tem misericórdia de ti mesmo, faz isso contigo não. Jesus olhou para ele e falou: opa, para trás de mim, Satanás, você só compreende as coisas dos homens. A Bíblia diz que quando Jesus terminou de cear, cantou um hino e foi para o Getsemane orar, após a oração, a Bíblia diz que Judas, junto com uma multidão, com espada e porrete, chegou para prender Jesus. Quando o servo do sumo sacerdote chamado Malco chegou perto de Jesus, a Bíblia diz que Pedro arrancou a espada da bainha, mirou no pescoço, mas acertou a orelha porque estava escuro. E aí Jesus teve que dar um jeito naquilo que Pedro estragou. Ele pegou a orelha e colocou no lugar. Na última ceia, a Bíblia diz que Jesus falou: está escrito, ferirei o pastor e todas as ovelhas serão dispersas. Pedro, eu imagino ele se levantando da ceia, batendo na coxa, dizendo: Senhor, ainda que todo mundo aqui te negue, eu nunca vou fazer isso. Ainda que todos se escandalizem, eu não farei isso. Jesus olha para ele atentamente e diz: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Ele disse: não, todos podem te abandonar, todos podem se escandalizar, eu não. Foi dito e feito.
prenderam Jesus, levaram ele para o pátio do sumo sacerdote. A Bíblia diz que João e Pedro começaram a seguir. Quando Pedro estava lá dentro do pátio, uma criada chegou para ele e falou: eu já te vi como Nazareno. Ele disse: nem sei o que você está falando. Ela falou: não, mas você é galileu, você tem sotaque de galileu, e eu acho que eu já te vi com ele sim. Ele disse: nem conheço o homem que você está falando. 2 vezes. Outra chegou e falou: não, é você sim, é você. Ele começou a se amaldiçoar, dizendo que nunca tinha conhecido Jesus. Na hora o galo canta. Ele se lembra do que Jesus disse. Em Lucas 22 dá um detalhe dizendo que quando ele negou pela 3ª vez, Jesus passou, olhou para ele. E quando Jesus olhou para ele, ele se lembrou das palavras, saiu chorando amargamente. E o que é que aconteceu, Igor? Jesus é preso, é condenado, é chicoteado, é cuspido, é humilhado, leva a cruz até o Gólgota e é crucificado. E Pedro está como? Está chorando amargamente. A sexta-feira acaba, José de Arimateia pede o corpo de Jesus, coloca num sepulcro novo, e Pedro está como? Está chorando amargamente, porque ele errou com Jesus. Começa o sábado, todo mundo em silêncio, e Pedro está como? Chorando amargamente, porque ele bateu no peito e falou: ainda que todo mundo erre, eu não vou. Ainda que todo mundo falhe, eu não falharei. Ainda que todos se escandalizem, eu não vou. Ainda que todos te neguem, eu não vou te negar. E essas palavras estavam ferindo o coração de Pedro. Mas aí passa a sexta, passa o sábado, chega o domingo da ressurreição. Aleluia! Quando amanhece o domingo, a Bíblia diz que Maria, junto com outras Marias, compram especiarias e vão ungir o corpo de Jesus. Quando elas estão no caminho, elas estão se perguntando: quem vai nos remover a pedra? Quando elas chegam na porta, a pedra já está removida. Elas entram e tem um varão lá dentro, com as vestes resplandecentes. Elas olham para ele atônitas, e ele então pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Olha para cá. A Bíblia diz que o anjo, quando elas estavam saindo, o anjo: opa, peraí. Ide, dizei aos discípulos, vírgula, e a Pedro, que ele está indo para Galiléia se encontrar com eles. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto que a gente leu. A primeira é que Jesus ordenou o anjo citar o nome de Pedro, aquele que falou que não ia negar e negou, aquele que falou que não ia abandonar e abandonou, aquele que tinha chamado, que tinha ministério, que tinha dom, que tinha talento, que tinha ofício, que tinha promessa, que tinha projeto, que tinha propósito, mas por causa de um erro, ele pensou que a história dele com Jesus tinha acabado. Aí quando elas foram lá, o recado do céu para eles era: digam aos discípulos, mas principalmente aquele que errou, mas principalmente aquele que negou, avisa para ele que a história dele com Jesus não acabou. Ele morreu por ele e ressuscitou para se encontrar com ele, e está indo para Galiléia se encontrar com ele novamente.
segunda coisa que me chama a atenção é a palavra Galileia. Jesus poderia ter se encontrado com Jesus em Jerusalém. Jesus poderia ter se encontrado com Jesus em Betânia, com Pedro em Betânia. Jesus poderia ter se encontrado com Pedro na Judéia. Jesus poderia ter se encontrado com Pedro no sepulcro. Jesus poderia ter se encontrado com Pedro em qualquer lugar do mundo que ele quisesse. Mas por que ele diz? É lá na Galileia. Porque foi na Galileia que tudo começou. Foi na Galileia que Pedro estava lançando as redes e aparece o Nazareno dizendo: está querendo viver algo novo? Está querendo novidade de vida? Abandona isso aí e começa a me seguir. Do meu lado você vai ver milagre. Do meu lado você vai ver morto ressuscitar. Do meu lado você vai ver cego enxergar. Do meu lado você vai ver mudo falar. Abandona as redes, abandona o mar. Sai desse barco e começa a pisar onde eu piso. Me segue, Pedro, eu vou fazer de você pescador. Foi na Galileia que ele ouviu. Todo mundo olha para você e diz: Simão, bravo, impetuoso, nervoso, impulsivo. Mas eu vejo Pedro. Foi na Galileia que Jesus começou a história com Pedro. E quando Jesus ressuscita e diz: eu quero encontrar com Pedro lá na Galileia, é Jesus dizendo: eu vou fazer Pedro voltar ao início de tudo. Eu vou fazer Pedro voltar ao primeiro amor. Eu vou fazer Pedro voltar à época que ele via milagre. Eu vou fazer Pedro voltar à época que ele via eu manifestar minha glória. Pedro vai voltar a ver o que eu comecei a fazer na Galileia. E eu estou pregando nessa madrugada aqui para muitos Pedros. Que todo mundo olha para o seu exterior e diz assim: vai dar em nada. Aí Jesus olha para o seu interior e diz: eu te achei. Eu estou pregando para muito Pedro aqui nessa noite. Que todo mundo olha para você e diz: impulsivo, compulsivo, nervoso, brigão, turrento. Jesus olha para você e diz: as águas gastam as pedras. Eu estou pregando para gente aqui que tinha tudo para dar errado, mas o Nazareno foi com a facada. E é por isso que você está aqui nessa madrugada. Mas você errou, assim como eu. Você pecou, assim como eu. Você falhou, assim como eu. E Satanás anda jogando na tua mente que você não tem mais autoridade, que você não tem mais presença, que você não tem mais unção, que você não tem mais chamada, que você não tem mais ministério, que você não tem mais dons e talentos dados pelo Espírito. Mas essa madrugada é madrugada de novo de Deus na tua vida, aonde o Nazareno olha para você e diz: isso aqui deixou de ser Batista da Lagoinha tem um tempinho já. O que é isso aqui? Isso aqui é Galileia para eu ter encontro com você. Isso aqui é Galileia para eu poder restaurar você, para que você saia dessa vigília entendendo que uma queda não anula a história. Meu Deus, eu encerro a minha mensagem ilustrando uma história que você conhece, a história de Mefibosete. Quem não conhece? Filho de Jonatas, melhor amigo de Davi, neto de Saul. Quando os filisteus estavam em guerra contra Saul e Israel, a Bíblia diz que uma ama que cuidava dele deixou ele cair. Ele machucou as pernas, ele sofreu uma queda e ele machucou as pernas, se tornou aleijado.
de forma que quando as pessoas se referiam a ele, elas não diziam o nome dele, elas diziam neto de Saul, filho de Jonatas, o aleijado. Só que quando o Davi assume todo Israel e reina sobre todo Israel, ele decide cumprir uma promessa feita a Jonatas. E ele pergunta: resta alguém da casa de Saul? Aí Ziba diz: tem um neto de Saul, filho de Jonatas, o aleijado. Onde que ele está? Em Lodebar, na casa de Maqui. Manda chamar ele. E pode avisar que tudo que é do vô dele eu vou restituir para ele. Vocês conseguem ver a cena? O rei olha para todo mundo e diz assim, ó, e a partir de hoje ele vai comer na minha mesa, como os meus filhos. Olha para cá. Vocês conseguem ir comigo para Israel agora? Imaginar um palácio real, uma mesa enorme, pegando desse púlpito até lá atrás, todos os filhos, Absalão, Tamar, a filha mais linda de Davi, todos estão na mesa. Ninguém toca na comida. O rei diz: eu estou esperando alguém. Ninguém começa a comer. Davi diz: eu estou esperando alguém. Aí eles começam a ouvir alguém arrastando os pés. Eles começam a ver alguém, o som de alguém arrastando os pés, pisando com dificuldade. Na hora que ele entra na sala real, é Mefibosete, aquele que sofreu uma queda. O rei olha e diz: a partir de hoje ele vai comer na minha mesa. Tem lugar para ele aqui ainda. Ele caiu no passado, mas tem lugar para ele aqui ainda. Ele pode ter errado, mas tem lugar para ele aqui. Ele pode ter falhado, mas aí há esperança. Ele se senta na mesa. Vocês estão comigo aqui? Eu estou vendo gente chorando. Ele se assenta na mesa. E tem um detalhe que me impressiona. Depois que ele se assentou na mesa, o lençol da mesa do rei cobriu a deficiência dele. Sabe qual é o nome desse lençol? Graça. Não sei o que aconteceu, mas Jesus está dizendo: hoje eu preciso te restaurar. Eu marquei esse encontro com você. A minha graça te basta. Gente, o camarada que escreveu a metade do Novo Testamento, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz uma experiência dele. Aqui eu encerro. Ele diz que, ele falando de si mesmo, ele diz que conhece um homem. Aleluia. Que há 14 anos esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. E ele ouviu de Deus lá em cima coisas que não podem ser ditas aos homens aqui embaixo. E aí Paulo diz que por causa das grandezas da revelação que ele recebeu, ele diz: foi-me dado um espinho na carne. Eu já vi pregador falar que esse espinho na carne de Paulo
era homossexualismo, mentira. Eu já vi pregador falar que esse espinho na carne de Paulo era alguma tendência que ele tinha, mentira. Paulo mesmo responde, abre a Bíblia e verás. Ele diz, por causa das grandezas da revelação que eu recebi, foi me dado um espinho na carne. E ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás, que esbofeteia a minha cara. Por causa disso eu roguei a Deus que retirasse isso de mim, que afastasse de mim essa situação. E ele me apareceu e disse, a minha graça te basta. Aleluia. O que estava acontecendo é que o passado de Paulo era um espinho na carne dele. Os erros de Paulo eram um espinho na carne dele. E quando ele terminava de pregar, algum irmão da igreja de Corinto se levantava e dizia, pregador Paulo, forte essa sua palavra, viu? Mas eu me lembro da época que você mandava matar crente, viu? Isso era como tivesse dado um tapa na cara dele. Ele terminava de expor as doutrinas da graça e alguém dizia, é muito forte o que Deus te deu. Mas eu me lembro dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. E Paulo diz, essa pessoa estava emprestando a boca para Satanás. Isso estava me deixando triste, isso estava me deixando perturbado. Eu orei para Deus apagar, eu orei para Deus tirar. Eu já quis até mudar de igreja, mas Jesus apareceu para mim e disse, Paulo, uma queda não define uma história. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso aqui é Galileia. E hoje é noite de Jesus se encontrar com você, Pedro. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aí sabe como é que Jesus restaurou o ministério de Pedro? A Bíblia diz isso em João 21. Ele tinha desistido de tudo. Ele estava pescando. Aparece alguém na beira da praia. Eu senti Deus. Eles tentaram pegar a noite inteira. Aí essa pessoa aparece e diz assim, ó, joga a rede do outro lado do mar. Eles jogaram e pegaram 153 grandes peixes. João viu que era Jesus e disse, é o mestre. Pedro deu um pulo no mar e começou a nadar em direção a Jesus. Quando todos chegaram na beira da praia, a Bíblia diz que tinha um café da manhã preparado para eles. Jesus fala algumas palavras com os apóstolos, mas ele tem que restaurar Pedro. Aí ele chama Pedro por particular. Os dois começam a caminhar na beira da praia. E Jesus faz a primeira pergunta. Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes.
perguntou se Pedro amava ele. Jesus não estava preocupado em liberar perdão para Pedro, ele já tinha feito isso na cruz. Aleluia. Ele queria que Pedro se perdoasse, porque todas as vezes que Pedro dizia eu te amo, era como se ele estivesse apagando do seu coração aquela frase: eu não te conheço. Todas as vezes que Pedro dizia eu te amo, era como se aquela frase que estava machucando ele sumisse: eu não conheço esse homem. Todas as vezes que Pedro gritava eu te amo e tu sabes, era uma oportunidade dele se perdoar e ser restaurado. E sabe qual foi a maior evidência de que Pedro foi restaurado, Pedro foi perdoado e Simão foi transformado em Pedro? O dia de Pentecostes. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus deu um recado dizendo: vão para Jerusalém e esperem do alto a promessa que eu vou enviar. Eles foram e começaram a buscar. E a Bíblia diz que quando se cumpriu o dia de Pentecostes, estava todo mundo igual está a gente aqui, reunido no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu o lugar onde eles estavam reunidos. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. E a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, alguém te colocou na porta e te perguntou: o que está acontecendo lá dentro? Está todo mundo pulando, está todo mundo alegre, uma hora dessa do dia, está parecendo que está bêbado. Aí aquele que outrora negou se colocou de pé, estufou o peito e encheu o pulmão de ar e disse: varões galileus, não tem ninguém bêbado aqui não. Isso é promessa de Deus para nós. Porque Deus disse através de Joel que derramaria nos últimos dias o seu Espírito sobre toda a carne. E naquele dia, sabe quantas almas Pedro ganhou? 3.000 com uma pregação. O que eu estou tentando te dizer é que você chegou nessa madrugada como Simão, mas você vai sair daqui como Pedro. Simão, quando Jesus chamava ele para orar, a Bíblia diz que ele dormia. Pedro, todo dia a hora nona subia com João para o templo para orar. Simão cortou a orelha de Malco quando ele se aproximou de Jesus. Pedro viu um aleijado na porta do templo e disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pega na minha mão e levanta em nome de Jesus. Simão bateu no peito e disse: todo mundo pode te negar, eu não vou, e negou. Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus. Sabe quando é que você vai vencer esse Simão que existe dentro de você? Quando você deixar o Espírito Santo te possuir por completo. Depois que o Espírito desceu sobre Pedro, o Simão foi domado, o Simão foi controlado. E sabe qual é a maior certeza de que você foi perdoado? De que a tua queda não define tua história? É que o Espírito vai vir sobre você também. Amém, Deus. Eu quero convidar aqui na frente os que querem, os que querem, os que querem, os que erraram, os que precisam da graça, os que disseram que não iam fazer e fizeram.
Os que disseram que não iam proceder de tal forma e procederam. E o diabo anda te acusando. Mas nesta madrugada, eu tenho uma boa mensagem. Ele ressuscitou, quer se encontrar com você. Ele ressuscitou e quer se encontrar com você. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele ressuscitou. E quer encontrar com alguns Pedros aqui, que deixaram de exercer alguns ofícios porque pecaram, que deixaram de exercer ministérios porque erraram. Jesus está dizendo: hoje é a noite do Pentecostes na tua vida. Erga tuas mãos aos céus assim, ó, isso. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus. Erga as mãos aos céus. Isso, erga as mãos aos céus aonde você estiver. Nesta noite, Jesus está dizendo: você veio aqui pedindo uma confirmação. Você veio aqui pedindo uma certeza de que Ele te ama, de que Ele te perdoou, e o que você fez não define tua história. Jesus está dizendo: é hoje, Pedro. Hoje é o meu Pentecostes na tua vida, porque eu morri por você, eu ressuscitei por você, e eu subi aos céus por você. E quando eu cheguei no céu, eu disse: Pai, eu quero que o Senhor derrama sobre João, eu quero que o Senhor derrama sobre Tomé, eu quero que o Senhor derrama sobre Felipe, Bartolomeu, André, eu quero que o Senhor derrame sobre Mateus, eu quero que o Senhor derrame sobre Simão. Mas, meu Deus, em especial, derrama sobre aquele que me negou, derrama sobre aquele que errou, derrama sobre aquele que eu disse que tinha uma obra na vida dele, que tinha salvação na vida dele, que tinha ministério na vida dele. Erga as mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, porque nós vamos orar. E após essa oração, João, nós vamos fazer um trato aqui, João. Vocês não vão entrar de segunda nem de terceira, vocês vão entrar de quinta. Glória a Deus! Porque se eu não tiver lido esse livro errado, a Bíblia diz que quando chamaram o profeta Eliseu para profetizar, ele falou assim: ó, querem que eu profetize? Me tragam um tocador. A Bíblia diz que eles levaram um tangedor para até ele. Quando o tangedor começou a tocar, a Bíblia diz: a mão do Senhor veio. A mão do Senhor veio. Só você que acredita na ressurreição do Filho, só você que acredita no perdão do Pai, levante as mãos, porque nós vamos orar. E quer saber de uma coisa? Eu não tenho nada a ver com essa conversa aí. Isso aqui é Galileia. É você, Jesus, na beira do mar. É você, Jesus, na beira do mar. É você, Jesus, na beira do mar. Pai, terá se levantar a bagai. Se essa palavra veio do teu coração, se eu estou pregando para a gente aqui que assim como Pedro foi escolhido a dedo, o Senhor deu um nome, o Senhor deu dom, o Senhor deu ministério, mas ele errou, ele pecou, e o diabo está dizendo que acabou, o diabo está dizendo que não tem mais chance, o diabo está dizendo que não tem como. Jesus, se essa palavra veio do coração do Pai, nós estamos aqui em comunhão e te pedimos um sinal. Rasga os céus,
sobre Santa Luzia e derrama na vigília o retorno de Atos, o que o Senhor derramou em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos na vigília o retorno de Atos, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa, e foram vistas línguas como que de fogo, que pousavam, receba o Espírito Santo, receba unção, receba renovo, receba agora. E os batizados com o Espírito Santo estão proibidos de falar no português. Converse em mistérios com Deus. Converse em mistérios com Deus. Porque eu creio que a nossa geração vai viver o livro de Atos. O que Deus está colocando na tua mão aqui, Pedro, vai levantar paralítico. O que Deus está colocando no teu coração, você vai pregar numa praça e os comércios vão começar a olhar, as pessoas vão parar e vão dizer: o que é isso? Você vai dizer: o Evangelho. E as pessoas vão ser impactadas pelo poder da palavra que Deus está te dando. Nós somos a voz de Deus nesta geração, e Deus está ungindo essas vozes aqui nesta noite. Eu preciso que os batizados estendam as mãos. Eu preciso que os batizados estejam comigo. Eu preciso que os batizados queimem por Deus agora. Queime por Deus agora. Deus sabe, oh Deus. Deus proveu. Ele te perdoou. Ele te salvou. Essa madrugada é madrugada de restauração. Restauração de dons. Restauração de ministério. Restauração de alegria. Receba a restauração de Deus na tua vida agora. Receba a restauração de Deus na tua vida agora. Receba o renovo de Deus agora. Receba renovo. Receba renovo. Receba. Receba. Receba isso. Enche
Sinta Jesus pegando a tua mão agora, Pedro, te levando para o mar e dizendo: eu te curo hoje, eu te restauro hoje, eu confirmo o perdão hoje. Vamos, abre a tua boca e vamos cantar: enche-me. Isso, mais alto. Só você que entendeu o preço que foi pago, só você que entendeu o perdão que foi liberado, só você entendeu o ministério que foi restaurado. Enche-me, enche-me. Quantos podem levantar as mãos? Obrigado, Jesus. Por começar uma obra em nossa geração. Obrigado, Jesus, por não desistir de nós. Todos olham o nosso exterior, mas o Senhor nos conhece.
coração queima. Faz de novo, Deus. Faz de novo, Deus. Já pisou o Santo dos Santos em outro lugar. Não sabe viver e onde estiver. Clama pela glória, a glória de Deus. E quem cansou, quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar. E onde estiver. Tu és Pedro. Tu és. Se os teus parentes dizem que és Simão, Deus está dizendo que tu és Pedro. Se algumas pessoas dizem que és